link, assista os vídeos anteriores para facilitar o seu entendimento. Mas se você já assistiu, ou se sua dúvida é só sobre balanço hídrico positivo e balanço hídrico negativo, fica por aqui. Bom, o corpo, ele depende de equilíbrio, e isso também depende de adequada ingestão e eliminação de líquidos. Algumas patologias fazem com que o corpo retenha ou elimine mais líquidos, e é por esse motivo que o registro do balanço hídrico deve ser realizado de forma correta, a fim de que a equipe médica consiga avaliar a evolução do paciente dentro de 24 horas. O balanço hídrico deve ser bem equilibrado nas 24 horas, ou seja, o volume ingerido ele tem que ser muito próximo do volume eliminado. Mas, quando o paciente ingere mais líquidos do que elimina, dizemos que o balanço hídrico é positivo. E quando o paciente elimina mais líquidos do que ingeriu, o balanço hídrico é negativo. Paciente com a função renal deteriorada pode ter o balanço hídrico positivo. Então, quando o balanço hídrico permanece positivo por muito tempo, significa que essa pessoa está retendo líquido. Essa pessoa pode estar até anúrico, insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda, ou alguma coisa está fora dos padrões normais. Por exemplo, paciente muito tempo significa que essa pessoa está retendo líquido. Essa pessoa pode estar até anúrico, insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda, ou alguma coisa está fora dos padrões normais. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca tendem a reter líquido, o que não é bom, pois pode levar ao encharcamento dos pulmões e a piora considerável no quadro clínico. Nesse caso, a equipe médica deverá tomar conduta com base no balanço, nos sinais clínicos, no aparecimento de edemas, exames complementares, dependendo da equipe assistente do paciente. Mas, se o balanço hídrico permanece negativo por muitos dias, a equipe médica vai avaliar por que esse paciente está eliminando tanto líquido. Paciente, por exemplo, em cetoacidose diabética, eliminam muitos líquidos. Pela glicosúria desencadeada pela hiperglicemia, ela provoca uma diurese osmótica, que seria a poliúria. E a perda de água e eletrólitos torna-se tão intensa que o paciente entra assim, em franca desidratação. Nesse caso, o balanço hídrico é de extrema importância e a enfermagem tem que estar de olho. Por que esse paciente está retendo? Por que esse paciente está desidratando? Vamos exemplificar agora para vocês. Eu vou colocar aqui umas tabelas de balanço hídrico e os cálculos, como que ele deve ser feito quando ele dá positivo e quando ele dá negativo. Preço de balanço hídrico, observando aqui que a gente tem todos os líquidos ingeridos ou administrados, todos os líquidos eliminados. Vamos lá. Lembrando que os líquidos, as entradas, são todas as entradas parenterais e enterais. Lembrando que enteral é tanto que passa pelo sistema gastrointestinal e parenteral não passa pelo sistema gastrointestinal, ou seja, vamos falar aqui de via endovenosa. Então, vamos lá. Tem os horários da manhã, os horários da tarde e os horários da noite. Eu vou fechar meu balanço, lançar aqui meu balanço parcial, manhã, tarde e noite. E de manhã, o enfermeiro vai fechar. Então, vamos lá. Aqui um balanço hídrico já impresso, já preenchido, para a gente observar como que funciona. Então, vem aqui nos líquidos ingeridos ou administrados. Aqui. Pergunto lá pro meu paciente quanto que ele bebeu de água de manhã. Anoto todas as administrações de soro e anoto todas as administrações de medicação. Lembrando de sempre no início do plantão, orientar o paciente que ele está em balanço hídrico, a importância desse balanço e pedir para que ele anote certinho, Se ele não tiver caneta e papel, eu tento organizar isso para ele. Anotar nos horários corretos e aí aqui, ó, todas as entradas, somo tudo e coloco lá no meu balanço. Depois, lembrando que esse paciente é um paciente consciente orientado, eu deixei o frasco no banheiro identificado com nome, data de nascimento, número do leito. E aí, tinha lá 2.000 ml, eu anotei no meu balanço, desprezei essa diurese, importante, e anotei aqui no meu balanço. Depois, meu colega à tarde chegou, anotou a mesma coisa, foi lá, reorientou o paciente, anotou certinho, anotou as administrações que ele fez, aí soro, tudo, anotou tudo que ele fez e somou aqui no final do plantão dele, deu esse valor. Pegou a diurese lá, anotou aqui,
colocou nas saídas. Um paciente simples, a única saída que tem são diureses, não teve outra eliminação, nenhuma outra eliminação. Ok. Veio meu colega do noturno, pegou meu plantão lá às 19 horas, anotou todas as entradas, as águas, né? Anotou as medicações, anotou tudo que ele fez. E às 6 da manhã foi lá, observou que no frasco tinha 2.500 ml, desprezou essa diurese e jogou no balanço hídrico. E agora vamos ver como é que a gente faz para somar esse balanço hídrico. Então, somando o balanço hídrico. Vamos ver como é que faz isso? Vamos lá, vou pegar aqui o impresso. Somando o balanço hídrico aqui. Então, somando todas as entradas, todas as saídas. Essa aqui foi a final da noite, 1.320 foi a final da noite, 2.500 foi a final que a gente lança às 6 da manhã. Aqui. Então, todas as entradas, 1.110 de manhã, 860 à tarde e 1.320 à noite. Aqui, 1.110, 860 e tá na outra página aqui, ó. Aqui, ó, 1.320 à noite. As saídas, 2.000 de manhã, 1.500, 2.500, tarde e noite. Total, 6.000 ml. Então, como é que nós vamos somar esse negócio? Vamos lá. Entradas, 3.290, saídas, 6.000. Dá um balanço hídrico negativo de 2.710. Por que negativo? Vamos pensar? Por quê? Saiu muito mais líquido do que entrou. Olha, saiu 6.000 ml e entrou 3.290. Se entrou 3.290 e saiu 6.000, essa pessoa tá perdendo líquido por algum motivo, que aí precisa ser avaliado dependendo da patologia do paciente. Então, balanço hídrico negativo é quando ele tem muito mais perdas do que ganhos. Então, ele perdeu muito mais do que ganhou. Esse é o balanço hídrico negativo. De uma forma bem simples, né? Agora, vamos pegar aqui um balanço hídrico, um outro exemplo. Aqui, já é um paciente com sonda nasointeral. Lembrando que o paciente com sonda nasointeral é a gente que administra as dietas e a gente que administra a água. Então, geralmente, ele tem uma quantidade de dieta e logo depois uma quantidade de água para ser administrada, que é uma situação hipotética, tá? Então, eu anoto lá todas as dietas e as águas, mesma coisa. Anoto lá todas as medicações que eu fiz. Mesma coisa, manhã, tarde e noite, vou lançando as entradas. Depois eu olho todas as eliminações e lanço. Lembrando que eliminações não é só diurese, pode ser secreção por sonda nasogástrica, pode ser dreno, pode ser vômito, pode ser evacuação. Evacuação e vômito eu não tenho como lançar, mensurar a quantidade exata, mas dá para fazer por cruz. Uma cruz pouco, 2 cruz médio, 3 cruz muito. E aí, lancei tudo, lancei manhã, tarde e noite. Eu não, né, que eu não trabalho 24 horas. A pessoa da manhã lançou de manhã, da tarde lançou à tarde, da noite lançou à noite. E aí, alguém vai fechar esse balanço hídrico. Aqui. Manhã, todas as entradas, somo 3.400 de ganho. Todas as saídas, somo 3.100 de perda. Como é que fica? 3.400 de ganho menos 3.100 ml de perda dá um balanço hídrico positivo. Por quê? Porque a pessoa ingeriu 3.400 e perdeu 3.100. É um balanço hídrico razoavelmente equilibrado esse, mas ele ainda é positivo, porque ainda sobrou dentro da pessoa 300 ml. Pode ser que ela está retendo líquido. Se isso continuar, permanecer com o passar dos dias, vai acontecer um edema. Se for um paciente de insuficiência cardíaca, pode piorar o quadro clínico. Um paciente renal crônico também, apesar que teve uma perda importante aí, são contadas. Só que aqui eu tô explicando para vocês, a minha intenção é explicar só como que lança no sistema para vocês conseguirem trabalhar, para você conseguir ir lá lançar de uma forma correta. Então, assim, galera, para finalizar e ter certeza que você entendeu, eu vou explicar de uma forma mais fácil. Se eu bebo 2 copos de água e elimino 1, meu balanço hídrico é positivo, porque 1 copo de água ficou retido. Se eu bebo 2 copos de água e elimino 2 copos de água, o balanço hídrico tá equilibrado.
Se eu bebo 2 copos de água e elimino 3 copos de água, o balanço hídrico é negativo. Então, por hoje é isso, pessoal. Mas se você ainda tem dúvida, entre em contato pela nossa página. Beijo, obrigada!